Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Brasil tem hoje 16 milhões de vegetarianos e cerca de 6 milhões de veganos. É, Jonatas, gente que abre mão dos produtos de origem animal na alimentação, hein? E o mercado se prepara para atender melhor este público. Lucas decidiu seguir a dieta vegetariana no fim do ano passado, por influência da amiga Kelly. Apesar do pouco tempo, ele garante que é um caminho sem volta. Quanto mais você começa a transitar por esse caminho, você vai descobrindo outras opções, outras possibilidades. Então, ser sem volta é uma coisa muito fácil. O jeito de pensar de Lucas, quando o assunto é alimentação, está cada vez mais comum no país e no mundo. O crescimento no mercado vegetariano e vegano é uma tendência. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope em 2012, o Brasil tem cerca de 16 milhões de vegetarianos, ou seja, aquelas pessoas que não consomem carne, mas se alimentam de ovo, leite e seus derivados. Desse total, a Sociedade Vegetariana Brasileira acredita que de 3 a 6 milhões são veganos, ou seja, aquelas pessoas que não consomem nada de origem animal. Cada vez mais a gente percebe a preocupação, não só assim com a produção, né, dos alimentos, mas também com a questão do sacrifício animal, né, uma vez que eu acho que nós somos responsáveis por isso. Eu acho que nós temos que ter essa consciência e este despertar o quanto antes, né? Por este motivo, a Sociedade Vegetariana Brasileira lançou um novo setor de desenvolvimento comercial para ajudar restaurantes e lanchonetes. Nós criamos um departamento para auxiliar os restaurantes, para que eles possam atender de forma fácil, tranquila e, claro, com muito sabor, porque isso é uma coisa que a gente sempre comenta. A comida vegana é muito saborosa quando bem feita. Fernanda Ferreira, a Fernandinha, é a nova levantadora do Madeiro CWB, time de vôlei de Curitiba. Campeã olímpica em 2012 pela seleção brasileira. Vegana há 5 anos. No início, quando eu me tornei vegana, eu não me preocupei se ia ser suficiente a minha alimentação ou não para conseguir me manter em alto rendimento. Mas porque, né, eu me tornei vegana pelos animais. Mas logo depois, estudando, comprando livro, conversando com nutricionistas que já atuam nessa área, eu descobri que não só é possível, mas como a gente tem benefícios também. Durante a gravidez, os cuidados com a saúde bucal devem ser redobrados. É que as mudanças no organismo da mulher podem contribuir com o surgimento de problemas nos dentes e nas gengivas. Durante a gravidez, as variações hormonais provocam muitas mudanças no corpo. Pouco se comenta, mas as alterações relacionadas à saúde bucal pegam muitas mulheres de surpresa. No início da gestação, no primeiro trimestre, existe uma descarga hormonal muito grande na gestante. Então ocorre muita inflamação na gengiva da gestante. A falta de tratamentos preventivos antes da gravidez pode agravar mais a situação. É que alguns tratamentos não são recomendados durante a espera do bebê. Emanuele, por exemplo, está grávida do 3º filho. Na primeira gestação, logo após o parto, teve que passar por um procedimento de canal. Durante a gestação, eu tive receio de ir ao dentista pelo fato de ter medo, né? De não ter essa consciência de que um tratamento preventivo seria o mais indicado durante a gestação, para depois não ocorrer nenhum problema posterior, né? A ingestão de flúor deve ser evitada durante os 9 meses e os implantes precisam passar por manutenções semestrais. A gestação também deixa a mulher mais suscetível às cáries. Isso porque nos 3 primeiros meses de gestação tem o famoso refluxo, o que deixa o pH da boca mais ácido. O dente fica mais sensível. Por isso que é muito importante que as gestantes deem uma atenção especial para a saúde bucal. Se ocorre um refluxo muito grande, a gestante deve higienizar mais vezes ao dia a cavidade oral. E existe uma ideia de que não, que essa escovação deve ser diminuída. Não, deve ser aumentada durante esse período.
Nessa época de férias, muita gente sai de casa para levar as crianças ao zoológico. Mas em São Paulo tem outra opção para conhecer melhor alguns animais curiosos, mas que muitas vezes causam até nojo e medo: os insetos. Insetos que vivem em outra galáxia, que voam pelos ares e até pegam onda. No desenho Carrapatos e Catapultas, que faz parte da programação da TV Brasil Animada, os pequenos animais divertem as crianças fazendo coisas meio malucas na televisão. E na vida real, aqui em São Paulo, dá para ver baratas disputando corrida. No Planeta Inseto, que fica no Instituto Biológico do Governo do Estado, na zona sul da cidade, estão reunidas 25 espécies diferentes de insetos. Por que você gosta dele? Porque ele parece um pau. Dá até para pegar neles para entender melhor como eles são. Sandra e os filhos vieram de Arthur Nogueira, no interior do estado. Ela disse que tem medo de um tipo de abelha chamada mamangava, e o biólogo explicou por que ela precisa ser respeitada. Eu tenho um pé de maracujá na minha casa e elas costumam ir, né? E quando elas vêm, elas invadem a minha casa e eu morro de medo, né? Eu tinha explicado para a Sandra que assim, a mamangava ou a mangava é uma abelha que ela é muito importante para a polinização do maracujá, da castanha do Brasil, porque ela é a única abelha que consegue polinizar as flores. E quem chega com medo ou nojinho de barata pode aproveitar para ficar mais perto delas e mudar de ideia, já que só 10 espécies, entre os quase 5.000 tipos de barata que existem no mundo, podem transmitir doenças. E aqui a gente aprende a importância delas. A maioria delas vivem em florestas e são extremamente importantes porque são decompositoras de matéria orgânica. Então elas auxiliam muito na faxina do meio ambiente. O pessoal vem achando que são bichos nojentos, que não têm utilidade nenhuma, e a gente mostra que eles são. Podem ser muito simpáticos, muito importantes para a gente, tanto para a produção de alimentos, produção de tecidos, como o bicho da seda. A cada ano aumenta o número de pessoas com deficiência nas salas de aula de todo o país. É isso aí. Ao longo dos anos, algumas conquistas foram asseguradas aos alunos com uma educação inclusiva. Maicon e Gustavo estão no 6º ano do ensino fundamental e estudam na mesma sala. Maicon é surdo, Gustavo não. E mesmo com essa diferença entre eles, o bate-papo rola tranquilamente. Para Maicon, possibilidade de pertencer de fato à turma. Ele acha bom, acha, né, que eles vão aprendendo cada dia mais. Os colegas, os amigos, ele está fazendo sinais, né, dos colegas Gustavo, Mariana, e que isso é importante. Já para Gustavo, oportunidade de aprender além do conteúdo regular ensinado na sala de aula. Olha, em Libras eu já aprendi várias coisas, verbos, sinônimos, algumas palavras que estão fora disso, mas está sendo uma experiência também bem bacana. E o que você consegue, assim, você já consegue interagir com o Maicon? O que você já consegue conversar com ele? Eu consigo interagir umas coisas mais caseiras, assim, vamos dizer, não coisas muito fora do comum, mas tá dando certo. A gente comunicar de boa. Dá para comunicar. Mas isso só é possível por conta desta palavrinha, inclusão. Aqui no Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire, ela já é uma realidade desde 2011. Sabrina, que é surda, chegou na escola há pouco tempo, mas já aprendeu bastante coisa da língua brasileira de sinais. Ela chegou assim até mesmo agressiva, ela se agredia, e aí, a partir do momento que ela de fato aprendeu a língua dela, e aí ela foi, né, acalmando, ela vai entendendo os comandos, as orientações que a gente passa para ela também. E aí, então, assim, ela tem desenvolvido e tem melhorado o comportamento dela com os colegas, com os professores, né, com a intérprete, com os outros alunos surdos também, né, que há essa interação. E na sala de aula com os colegas, ela gosta de interagir, tem muitos amigos? Na sala tenho muitos amigos. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 16 alunos surdos e 35 com deficiência auditiva. Só que no CAIC são 3 surdos e, além das aulas regulares, eles são alfabetizados na língua brasileira de sinais.
O acompanhamento é feito nesta sala de atendimento especializado. Em Vitória da Conquista, além do CAIC, a Escola Municipal Zulema Cotrim também é polo de atendimento. Aqueles que estão no processo de alfabetização, eles aprendem, né, a língua deles, né, que é a língua materna, que é a língua brasileira de sinais, e também a complementação e suplementação dos conteúdos que são trabalhados dentro da sala de aula. Desde 2005, um decreto federal estabelece que alunos surdos e com deficiência auditiva tenham direito a uma educação bilíngue. Mas aqui, além das aulas de Libras aos alunos especiais e oficinas para os demais estudantes que, assim como o Gustavo, desejam aprender a Libras, há também espaço para as famílias. A educação não se faz somente na escola, né? Isso também é em casa. Muitas vezes o aluno aprende os sinais aqui, mas em casa ele não tem esse conhecimento, acaba que os pais comunicam por gesto ou só apontam, uma comunicação muito limitada, né? E não é com a língua de sinais. Então, pensando nisso, a gente tem um projeto, né, o projeto Ser Surdo Libras nas Escolas, e ele de fato acontece em setembro, mas ele é expandido no sentido de oferecer oficinas também aos pais com essa finalidade, para que eles possam em casa ter essa comunicação. Seja em casa e principalmente na escola, o importante é garantir que todas as crianças e adolescentes sejam incluídas no processo de educação. Maicon, por exemplo, sabe bem a importância da inclusão. Ele disse que no início a comunicação era difícil, né? Aí a intérprete chegou e aí facilitou a compreensão. Ele também aprendeu com Milânia, a professora de Libras, a se comunicar. E aí ele fica feliz, se alegrou com isso. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.